Um banco que há 3 anos está superando seus concorrentes e continua insistindo em fazer isso, né? Eu estou falando do Banco Itaú, que divulgou mais um excelente resultado do terceiro trimestre de 2024 e vem dividendo extraordinário aí, hein? Fica comigo que eu vou te explicar. O Itaú divulgou um excelente resultado aí, um lucro de 10,7 bilhões de reais no terceiro trimestre em apenas 3 meses, hein, gente? Imagina um lucro desse. Um crescimento de 6% na visão trimestral, 19% na visão anual. E isso chama muita atenção, né, essas taxas de crescimento, porque já é o maior banco da América Latina, com uma carteira de crédito de mais de 1 trilhão de reais e continua crescendo seu lucro aí na casa de 15 a 20% ao ano. É muita coisa, né? Por isso que eu falo, gente, hoje, para você investir bem na bolsa, você não precisa correr grandes riscos. Você consegue comprar esse tipo de empresa na promoção. Mas, pois bem, vou explicar para vocês o que sustentou esse crescimento de lucro tão forte. Primeira coisa foi o crescimento da carteira de crédito, que começou a ganhar velocidade e aceleração à medida que o Itaú cumpriu a promessa dele de terminar a limpeza da carteira de cartão de crédito nesse terceiro tri. Então, com isso, o crédito à pessoa física ele começou a crescer com mais força e são créditos que têm spreads melhores, né? Então, isso deve continuar ajudando o resultado do Itaú e sua rentabilidade nos próximos trimestres. A carteira de crédito cresceu 2% na visão trimestral, 8% na visão anual e foi puxado principalmente, como eu falei, pelo portfólio de varejo, ou seja, pessoa física, que cresceu 3% sequencialmente, mas a carteira de pequenas e médias empresas também foi super bem com um crescimento sequencial de 4%. Carteira de grandes empresas aí do corporativo que desacelerou um pouco a expansão, crescimento de 0,7%. Vamos combinar que já acabou esse período das empresas grandes, principalmente, rolarem as suas dívidas, né? Que muitas vezes acaba sendo a motivação para elas adquirirem crédito novo, principalmente nesse ambiente em que novos investimentos estão praticamente paralisados no país, com poucas exceções. Então, o crescimento da carteira de crédito é o primeiro fator que sustentou o resultado, né? O spread ficou mais ou menos estável ali, dado que as novas safras de crédito com spreads melhores ainda não são representativas no todo. Mas, como eu falei, à medida que ganhar representatividade pode ajudar no spread global antes da inadimplência, porque o spread depois da inadimplência melhorou. E essa foi a segundo fator de sustentação do resultado, na minha opinião. A inadimplência caiu exatamente no momento em que a inadimplência do sistema financeiro começa a subir e pode continuar subindo, dada a alta de Selic. A gente precisa observar que quando a Selic sobe, geralmente a inadimplência também sobe. Não estou falando que o juro alto é causa da inadimplência alta, muito antes pelo contrário, né? Mas são fatores macroeconômicos, né, que estão presentes ali quando o juro sobe, que também indicam uma alta da inadimplência. Então é justamente isso que a gente vê acontecendo no sistema financeiro, mas não é o caso do Itaú, mais uma vez, né? O Itaú foi o primeiro banco, depois daquela piora de crédito que a gente viu em 2022 e 2023, foi o primeiro banco a reduzir as suas taxas de calotes, né? E ele é o último banco a interromper esse processo. Então, as taxas de calotes estão diminuindo. Aquele índice que mede os empréstimos atrasados há mais de 3 meses, dividido pela carteira de crédito total, ainda caiu, né? Mais 0,1 ponto percentual para 2,6%, né? Então, ou seja, somente 2,6% da carteira de crédito total do Itaú, de mais de 1 trilhão de reais, está sem pagar há mais de 3 meses, né? Então, com isso, né, a despesa de inadimplência, ela caiu muito, o que ajuda bastante a margem financeira. Lembra que eu falei que o spread global ficou estável em 8,7% antes do risco? Pois é, o spread global depois do risco, ou seja, depois da despesa de inadimplência, subiu de 5,7% no segundo tri para 6% no terceiro tri. Agora, você pode estar se perguntando o que esse percentual significa, né? Esse spread global aí de 8,7%. Significa que tudo que o Itaú emprestou, na média, ficou uma taxa líquida para ele, depois que ele pagou o custo de captação, né, dos CDBs que tem lá do Itaú, depois que ele fez a despesa dele para os calotes, para a inadimplência, ele ficou com 6% nesse trimestre de tudo que ele emprestou.
É mais complexo do que isso, mas grosso modo, né, essa é uma forma correta de pensar, assim, ainda que simplificada, essa é uma forma correta. Então, ponto para o Itaú, né? A parte de crédito continua sendo o grande motor do resultado do Itaú, o que faz sentido, já que as fintechs estão atacando aí, seguem atacando a parte de serviços, cartão de crédito, a parte de consórcio, né? A parte, enfim, fundos de investimento, tudo isso que é mais fácil para os novos entrantes atacarem. A parte de serviços, ela teve uma queda esperada na visão trimestral por conta da parte de banco de investimento, dado que o segundo tri foi fortíssimo nas emissões de renda fixa. Eu tenho certeza que vocês compraram aí um tanto de título privado nesse ano, principalmente no segundo trimestre. Bom, no terceiro tri, que os spreads de crédito privado eles ficaram muito apertadinhos em relação às taxas que o Tesouro Direto estava pagando, os investidores passaram a comprar mais tesouro do que títulos de crédito privados, né? E isso se reflete na receita da parte do Itaú e de todos os bancos também, que faz assessoria de emissão de títulos privados. Essa é uma linha muito importante da parte de serviços, caiu 26% sequencialmente, essa linha específica, e acabou pesando. Mas na visão anual, a parte de serviços continua crescendo super bem, né? 7%, principalmente por conta de cartões, administração de recursos, que é a parte de fundos de investimento e consórcios, e seguros, tá? Que vai super bem no Itaú. A parte de despesas ficou aí mais ou menos controlada, mas com uma certa pressão em função do dissídio coletivo, que tem todo ano no terceiro trimestre dos bancários, que foi mais ou menos de 4%, e também dos investimentos em marketing. Lembremos que o Itaú completou 100 anos no terceiro trimestre, né? E teve uma série aí de investimentos em marketing. Não foi falado que o aumento de investimento em marketing foi por conta disso, mas a minha suposição é que tem a ver com o fato do Itaú ter trazido a Madonna para o Brasil, de ter feito parceria com a Rebeca Andrade, enfim, uma série de ações de marketing para comemorar os 100 anos. E 100 anos, né, gente, é uma coisa que deve ser comemorada. Quantas empresas vêm à sua mente que tem mais de 100 anos? Deixa eu tentar pensar aqui. Itaú, Suzano, Papel e Celulose, Johnson & Johnson. Você consegue pensar aí, Diegão, uma empresa que tem mais de 100 anos? Coca-Cola, mas brasileira é difícil, hein? Sobreviver 100 anos de forma rentável como o Itaú faz, não é tão fácil nesse país. O resultado disso tudo é um banco que entregou um retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, esse é o retorno sobre o que os acionistas alocaram no negócio de 22,7%. E digo mais, né? Lembra que eu falei que vai ter dividendo extraordinário? É porque o Itaú está com excesso de capital. Por conta do conservadorismo do Itaú, ele não distribui o dividendo dele, né, nos intermediários ali trimestrais na tampa do que ele poderia fazer. E por isso ele fica com excesso de patrimônio líquido. E eles fizeram as contas e na teleconferência de resultados o CEO comentou, né, comentou que sem esse excesso de capital o ROI teria sido de 24%. E o dividendo extraordinário está vindo. Na teleconferência de resultados, o presidente da instituição também afirmou que quando entregar o resultado aí de 2024 fechado, que deve ser mais lá para fevereiro, março do ano que vem, deve declarar um dividendo extraordinário referente aos resultados do ano, né? Para além daquele dividendo mensal que é de mais ou menos 1 centavo por ação que o Itaú paga. O dividendo gordo mesmo é esse anual que deve vir em fevereiro e março do ano que vem e mais. Esse dividendo deve ser nominalmente maior, aliás, bem maior do que o do ano passado, né? Minhas estimativas deve ser pelo menos 15% maior do que foi no ano passado. Então, se você tem aí a ação do Itaú, seu dividendo por ação extraordinário referente ao ano de 2024 vai ser, ó, supimpa. Pena que não vai dar para pagar as contas no final do ano, né? Porque é só em fevereiro e março do ano que vem. Mas você já tem aí essa perspectiva desse bancão que vai pagar esse fluxo de caixa para os acionistas. Olhando para frente, o que eu espero? Itaú negocia hoje a 1,8 vezes o seu valor patrimonial, a cerca de 8 vezes o lucro dela estimado para 2025. Agora o mercado já está olhando 2025, pessoal. 2024, ó, já passou. A gente já sabe como vai ser o ano, como eu falei aqui para vocês, né? Então, esse é um patamar de valuation muito atrativo. E quando a gente olha para o múltiplo preço-lucro, ele não é muito diferente de Santander e Bradesco não, tá? Apesar de que quando você olha o índice preço sobre valor patrimonial, aí sim tem um prêmio. Bradesco negocia uma vez, Santander negocia a 1,2 vezes.
Mas eu vou te falar, esse prêmio é mais do que merecido. Porque o Itaú está entregando aí um ROI de 23%, ou sem excesso de capital, 24%. Bradesco entregou um ROI de 12% no terceiro TRI, e Santander entregou um ROI de 15% no terceiro TRI, né? Esses dois, Santander e Bradesco, mal conseguem empatar a rentabilidade deles com o custo de capital do acionista, que hoje no Brasil está em torno de 15% ao ano, tá? Então, na minha opinião, é mais do que merecido esse prêmio de Itaú. Você está pagando um múltiplo super baixo em um banco muito rentável e que cresce, né? Mesmo já sendo o líder de mercado na América Latina inteira. E vou falar uma coisa, no período de alta de Selic que a gente tá, que a inadimplência, como eu já falei várias vezes, tende a subir, é muito importante você estar com os bancos que vão entregar uma inadimplência controlada. E esse é o caso sempre do Itaú, né? Sempre foi, porque ele é mais conservador. Ele é o banco mais conservador do mercado em termos de política de crédito, né? Ele estuda muito antes de conceder crédito. Se você já olhou aí no Itaú e comparou com outros bancos para pegar crédito, provavelmente você já sentiu isso, e isso vem a calhar num ciclo de alta de juros. E inclusive, vou te contar, Nubank soltou o resultado do terceiro TRI esses dias também, né? E a gente viu a inadimplência subir bastante, e esse spread global, depois do risco que subiu no Itaú, já começou a cair para a Nubank, porque trabalha com outro tipo de público, porque é um pouco mais agressivo nas políticas de crédito. Minha opinião, não é o momento. Então, compre Itubi4, especialmente se você é um investidor interessado em dividendos. Para conferir minha carteira de 10 ações para o mês de novembro, clica aqui no link da descrição. Um abraço e não se esqueça de se inscrever no canal.